Boas rapaziada, aqui quem fala é Diogo Games e como vocês podem ver eu estou aqui para mais um vídeo e desta vez eu vou fazer aqui uma análise de Draskov 3. Para quem não sabe, a terceira temporada de Draskov terminou há 2 semanas atrás e eu vim aqui fazer uma pequena análise sobre isso. Boas rapaziada, daqui quem fala é Diogo de Edição. Eu passo aqui para dizer que este vídeo que está a ser publicado agora e que vocês estão a ver, já devia ter saído há algum tempo, mas por causa de alguma edição e alguma preguiça acabou por sair um bocadinho mais tarde. Mas não se preocupem que este vídeo promete, tá bom? Porque é uma análise sobre Draskov, algo muito incrível e um projeto que eu amo muito. E também haverá mais 2 vídeos disto, sobre Draskov, tá bom? Para não falar que também tem uma nova lore que eu estou presente, então aproveitem e desfrutem dos meus vídeos no YouTube. Até já! Draskov, para quem não sabe, é um mundo mágico muito complexo do que se possa realmente pensar. Começando pelo mais simples, Draskov é um SMP onde a magia e a fantasia reinam as vastas terras deste mundo. Histórias e lembranças sem fim. Sendo contos ou mitos, não existe nada que os faça simplesmente desaparecer. Draskov tem um sistema de 10 vidas canónicas para cada player. Caso o player perca as 10 vidas, ainda tem uma luta final contra a morte para ver se será digno de receber mais uma oportunidade. Neste mundo, todas as escolhas feitas podem acabar por influenciar o rumo do destino de cada um e até mesmo de acontecimentos dentro da história. Também existem elementos mágicos que acompanham os protagonistas neste universo, sendo eles Aqua, Blood, Eldritch, Ender, Evocation, Fire, Holy, Ice, Lightning e Nature. Estes elementos também têm uma mecânica muito parecida, por exemplo, eu vou dar aqui algo muito vago, o Pokémon, que tem um elemento que é mais forte que o outro. Teremos mais ou menos a mesma mecânica aqui com estes. Mesmo que seja visivelmente um mundo maravilhoso, existe uma verdade algo difícil de se aceitar. Por trás das cortinas havia algo mais tecnológico conhecida como Matriz. O sistema que mantinha todo aquele mundo mágico de pé e em constante funcionamento. Uma descoberta que mudou o rumo de toda a história de Draskov. Havia mais realidades, mecanismos, segredos e muito mais do que se possa imaginar. Algo que chocou os moradores da vila. Também existiam designações para certas pessoas. O grupo dos moradores, por exemplo, eram chamados de players, tinham os seus arquivos dentro da matriz, assim como os outros personagens que são considerados NPCs por não terem autonomia, ou seja, são personagens que não podem ser jogáveis com pessoas do lado do mundo exterior. Eu, por exemplo, represento um personagem chamado Diogo. É um pouco falta de originalidade, mas pronto, tenho motivos para isso. Diogo é um jovem rapaz de 21 anos que não se lembra muito de sua vida, mas que vive cada acontecimento com curiosidade e empolgação. É inocente e ingênuo, mas forte tanto fisicamente como psicologicamente. Ele tem os elementos mágicos Holy e Aqua, uma combinação única dentro do próprio universo de Draskov. Agora vou-vos explicar o motivo de ter escolhido este nome para o meu personagem. O nome deste personagem diz tudo. O objetivo principal disto foi criar um personagem baseado em mim. Obviamente com algumas contradições, pois, a meu ver, quanto mais fiel ao player o personagem é, mais fácil é interpretar. Ele fez muitas escolhas erradas após acordar pela primeira vez na segunda temporada. Antes disso, viveu sempre isolado de qualquer pessoa para além do seu pai adotivo, sendo assim pouco sociável. Corrigiu umas e as de outras, sofreu muito durante a sua jornada, mas desenvolveu mais as suas capacidades e conviveu com outras pessoas, algo que era novo para o Diogo. Um dos maiores pecados que este personagem comete neste SMP é a libertação de um ser muito misterioso, o Null, que mais lá para a frente volta a aparecer e causar problemas. Depois disso, o mundo relaxou por um determinado tempo, só até que a nevasca chegasse, onde começa a terceira temporada de Draskov.
É o que eu vou fazer aqui um pequeno resumo agora dos eventos semanais que nós tivemos, sábado neste caso, e de alguns que contêm um pouco da minha lore. O primeiro evento da terceira temporada de Draskov foi um mini-evento que dá um pouco de contexto sobre o que iria acontecer no futuro, ou seja, foi uma prévia à terceira temporada. Diogo desperta com os demais sobreviventes e tentam resolver o problema da criogenia. Caso não resolvessem, poderiam acabar por morrer ali mesmo, devido à nevasca. Tudo aconteceu conforme o previsto e todos sobreviveram, tendo um pouco de sacrifício de Ivan. Diogo desperta mais uma vez, só que tudo já estava diferente. Toda a estação tinha sido completamente infectada pelo flagelo. Com isso, apareceu um grande coração no centro do sítio onde os sobreviventes da segunda temporada se encontravam. Esse flagelo alastrou-se através do túmulo de Kuno, um personagem da segunda temporada que morrera ali perto da instalação, mais precisamente na vila dessa mesma temporada. Depois disso apareceram novas pessoas juntas do Ivan, que havia se sacrificado anteriormente, e estavam na mesma situação que os sobreviventes, mas já haviam acordado uma semana antes, no mesmo mundo mágico da segunda temporada, mas com certas novidades. Uma grande nevasca que iria destruir tudo. Novas aparições de magos, como por exemplo mini-maguinhos, que mais lá para a frente seriam crianças adotadas pelos players, sendo eles Ruby, Ametista e Esmeralda, pequenas crianças, filhas de Rainbow, os seres mais inocentes e poderosos neste mundo de fantasia. No futuro acabam por ser crianças adotadas pelos nossos queridos players, protagonistas. Uma semana depois dos novos maguinhos aparecerem, havia uma criatura de gelo que estava a descongelar e se preparando para dominar a vila de Draskov 3. Os moderadores tiveram que dar um jeito na criatura, pois aquilo poderia estragar tudo o que eles já tinham havido conquistado. Um sítio seguro. Uma viajante, Madalena, aparece com o seu leilão de itens de outras dimensões, uma mulher que viaja por todo o universo em busca de vender os itens obtidos durante a sua jornada. O dia em que Diogo descobre mais sobre o seu passado e volta a rever a Ilha Tortuga, um sítio mágico, sossegado e único onde mora Mestre Tortuga. Diogo aparece lá com o objetivo de procurar respostas para as suas perguntas e dúvidas. E também conseguiu perceber mais sobre uma batalha que aconteceu entre a sua família e a de outro morador da vila. Maga Laranja, mais conhecida como Manga Laranja, a sucessora de Rainbow, pede a ajuda dos moradores para reunir as pedras primordiais, pois só com isso seria possível pedir que a nevasca terminasse. Eles vão em busca da primeira e no caminho encontram-se com os demónios, que também querem as pedras, mas por outros motivos. Após derrotar a guardiã da pedra primordial do ar, os moradores tiveram que enfrentar os demónios para que ficassem com a posse da pedra. A terceira pedra primordial estava em outra dimensão e para lá chegarem teriam que ir atrás de um portal que se localizava nas profundezas dos mares congelados de Draskov. Usaram as duas pedras primordiais que tinham, a Pedra do Ar e a do Tempo, obtida através do sacrifício de 8 vidas canónicas de Jian, para ativar o portal. Após falar com a Imperatriz do Mar, eles retornaram com a Pedra Primordial da Água, mas para a infelicidade dos moradores, enquanto conversavam com um ser de outra dimensão, Irale possuiu o corpo de Maria, Maga Cinza, e rouba ambas as pedras deixadas para trás e foge com elas. Poucos dias depois disso, Radian, um demónio superior que fez com que as duas famílias de Diogo e de Jian se matassem, retorna à Ilha Tortuga para finalmente obter os seus poderes de volta. Neste momento, Diogo e Jian teriam que impedi-lo com todas as forças, mas não tiveram sucesso contra Radian. O maior guerreiro de artes marciais de outro mundo jura que irá acabar com os únicos sobreviventes de ambas as famílias, mas que daria um tempo para que eles, ao menos, ficassem mais fortes. Dia da exibição de um portal construído por Diogo e Jian e Cortana, uma inteligência artificial.
para viajar entre dimensões. E só assim foi possível obter a quarta pedra primordial de outro guardião poderoso conhecido por ser a dos portais. Depois dessa viagem, tiveram que ir em direção ao Nether, pois havia um amigo deles que estava preso no inferno. A chegada de algum desses mesmos moradores ao Nether acabou por influenciar muito o rumo da história, apagando com quase metade dos NPCs e dos players. Nesse mesmo dia, Diogo e Mega acabam por enfrentar Radiant e o matam, arrancando-lhe a cabeça. Alguns desses moradores atravessaram o portal e acabaram presos do outro lado, assim como o que já lá estava. A única maneira de voltar seria construir uma antena para estabelecer um sinal com o portal do Overworld e ter alguém do outro lado para fazer a ligação entre as duas dimensões. Enquanto estiveram no Nether, obtiveram informações sobre uma festa de demónios, que eles iriam expor as pedras primordiais anteriormente roubadas por Erral. Então os moradores decidiram se infiltrar e roubar as pedras, bem como entregar a cabeça e a espada de Radiant para Lady Seraphine, a irmã da morte. Mas eles foram descobertos e tiveram que pensar em outra solução. Após conversar com a Lady Seraphine, conseguiram convencê-la de dar as pedras primordiais. Diogo visita a Ilha Tortuga e tem uma conversa com o seu mestre, mas ele descobre que tudo não passava de uma ilusão de Irralo. O jovem rapaz teve a sua Ilha Tortuga completamente destruída e a sua família morta pelas mãos do Mago Amarelo. Tudo por causa de outros moradores terem prometido a Irralo que iriam trazer a sua filha de volta à vida. Após esse acontecimento, o Diogo fica diferente, como se estivesse vazio, sem esperanças e cheio de ódio. O que levou Diogo a que ficasse revoltado e quisesse a foice da morte, a única que poderia matar Erralo, que estava na posse de Kill. Apesar do que o Erralo havia feito com a família dele, Kill não queria entregar a foice. Então, Diogo ameaçou Kill que a arrancaria das mãos dele, mas o jovem rapaz não conseguiu vencer a foice da morte no duelo. Um dia depois, os moradores foram atrás de Erralo para derrotá-lo. Diogo, movido pelo ódio, nem pensou duas vezes antes de ir atrás do Mago Amarelo. Uma luta das mais difíceis dos players, mas eles acabaram por conseguir derrotá-lo e matá-lo de vez. No fim, Diogo descobre que a sua ilha Tortuga destruída era só uma ilusão de Erral e que afinal Erral apenas queria mostrar o que sentia e não matar a família de Diogo. Ele volta a aparecer aqui para modificar algumas coisas com os seus poderes. Uma dessas coisas foi a coroa do Rei dos Reis que Diogo usava. Esta entidade, mais considerada um erro, quer fazer um homicídio em todo o mundo de Draskov. Devido à maldição colocada na coroa de Diogo, houve uma enorme confusão entre ele e Seraphine, e para a infelicidade do jovem, acabou por inventar o irmão de Seraphine, Chiron, a morte. O desejo que devia ter sido feito, mas não foi realizado nesse dia e acabou por mudar o rumo de toda a história. Reforçou ainda mais o fim de tudo por apenas um mau uso do seu poder. Seraphine e Diogo voltam a se falar mais calmamente depois de um episódio fora do normal, e ela acaba por aceitar o pedido de Diogo, mas com uma condição. Uma verdade chocante é revelada e faz com que os moradores ganhem esperanças após a descoberta. Alguém pode fazer a diferença e consertar tudo. A última batalha dos moradores para salvar todo o Draskov da entidade Null que tentava invadir a matriz e destruir tudo com as suas próprias mãos. E aproveitar, acrescento aqui que houve um grande desentendimento para decidir o futuro deste mundo mágico. Diogo e Seraphine confrontam-se para ver se o jovem consegue cumprir a condição e ter finalmente o que ambos desejavam. Por fim, é selado uma união dos dois pombinhos, um mundo à beira do colapso e menos um soldado que perde a sua existência por receio de perder tudo. Enquanto o resto dos moradores ainda vivos tentam resolver a grande e final confusão, esse humano é restaurado pelas mãos da administradora. Draskov termina com um final feliz dentro dos possíveis. Fazendo agora
uma pequena avaliação sobre os eventos semanais de Draskov, eu amei praticamente todos, exceto o único que eu não conseguia quase que jogar devido ao ping. O Clube de Lutas de Magias foi o evento menos bem classificado na minha opinião, tendo como minha nota final 4. A maior parte de todos os outros eventos tiveram de 7 a 9 para mim, pois foram incríveis no meu ponto de vista. O meu top 3 dos melhores eventos de sábado da terceira temporada de Draskov foram, em terceiro lugar, a Visitante, com a minha avaliação de 9.5, pois foi um evento mais descontraído, divertido e onde teve alguns mini-jogos e um maravilhoso e nostálgico leilão da Madalena. Com 9.8 ficou a Festa Demoníaca, que foi um dos melhores eventos, a meu ver, contando com uma invasão, interação e com uma mecânica diferenciada de chegar ao nosso objetivo, e também teve uma das lutas e reviravoltas mais interessantes de todo o Draskov. E na liderança, com 10 pontos de avaliação, e que para mim foi considerado um excelente episódio, envolvendo lutas em outra dimensão, com lore significativa, uma batalha de todos contra todos e o combate final contra um dos maiores NPCs de todo o Draskov. Até ficava a falar mais sobre este projeto incrível em que eu participei, mas assim será um vídeo de algumas horas. Queria deixar aqui o meu profundo agradecimento pelo convite da segunda temporada e da terceira. Parabenizar também os ADMs deste SMP que fizeram um trabalho maravilhoso que me deixa sem palavras. Antes de me despedir, eu gostaria de deixar um recado para os espectadores deste vídeo. Isto não é um adeus, é um até amanhã. Para os curiosos, deixo esta bomba aqui, neste preciso momento, que Draskov deverá voltar a partir de 2030. Até lá, desfrutem das voltas da terceira temporada. E é isso, agradeço muito a vossa visualização neste maravilhoso vídeo. Se puderem deixar o like, subscrever, ativar o sino e compartilhar com os vossos amigos e familiares, eu agradecia imenso por esse vosso apoio. E de resto, não tenho mais nada a acrescentar. Agradeço mesmo muito. Espero que fiquem bem e fui! Vocês ainda estão aqui? Bem, sendo assim, eu recomendo 2 vídeos meus. Eles estão bem aqui. Eles são mesmo muito bons. E é isso. Fiquem bem e fui!